Olha, com certeza passou pelo feed de muita gente nos últimos tempos. Aquele pânico online sobre bancos digitais, né? E o foco principal era o Nubank. Tudo começou quando outra instituição, o Will Bank, anunciou que ia fechar as portas e aí pronto, o medo e a desinformação tomaram conta. A mensagem era super direta e bem alarmante. Tire todo o seu dinheiro do Nubank porque ele vai quebrar. Essa frase, repetida milhares e milhares de vezes, claro, deixou muita gente de cabelo em pé. Mas, aqui, a gente vai além do susto para investigar o que é fato e o que é fake news. Ok, mas vamos parar para pensar um pouquinho? Essa teoria toda, ela faz algum sentido quando a gente olha para os números de verdade? É exatamente isso que vamos fazer agora. Usar os dados oficiais para separar o joio do trigo. Para começar, vamos botar os pingos nos is. Esse rótulo de banco digital, ele não quer dizer absolutamente nada sobre a segurança de um banco. A solidez de uma instituição financeira não está em ter agências de tijolo e cimento, mas sim na saúde das suas contas. É isso que realmente importa no final do dia. E por que essa discussão toda é tão importante? Porque, olha, não estamos falando de um banco qualquer. O Nubank tem, pasmem, mais de 110 milhões de clientes. Entender se uma instituição desse tamanho é estável ou não é uma questão de interesse nacional, praticamente. Beleza, então agora vamos para a parte que realmente interessa. Chega de rumor, chega de ouvir dizer, vamos olhar os dados, fazer um verdadeiro check-up financeiro para ver qual é a real situação. O primeiro indicador, e talvez um dos mais importantes, é o tal do Índice de Basileia. Pensa nele como se fosse um termômetro da segurança do banco, sabe? Ele basicamente mede quanto dinheiro do próprio bolso o banco tem para cobrir possíveis calotes. Ou seja, quanto maior esse índice, mais seguro e mais saudável o banco é. E qual é a temperatura ideal nesse termômetro? Bom, o Banco Central do Brasil é bem claro. Para um banco ser considerado seguro, ele precisa ter um índice de Basileia de, no mínimo, 11%. Guarda bem esse número aí, 11%. É a nossa régua. E é aqui que a história fica bem interessante. Dá uma olhada nessa comparação. O Will Bank, ele tinha um índice negativo, menos 5%, um sinal claríssimo de que a coisa estava feia. Já o Nubank está lá, com 15,8%. Ou seja, bem confortável, acima do mínimo e competindo de igual para igual com os bancões tradicionais. A diferença é absurda. Mas a análise não para por aí. Um check-up completo precisa olhar mais coisas, né? Outro pilar essencial é a lucratividade. Afinal, um banco que dá lucro consegue se proteger, cobrir perdas e continuar crescendo de forma saudável e sustentável. E nesse ponto, os números do Nubank falam por si. Só nos primeiros 9 meses de 2025, o lucro líquido foi de 1,9 bilhão de dólares. É, bilhão com B. Isso mostra uma operação que não só é segura, mas também muito, muito rentável. Agora, um conceito rapidinho, mas que é fundamental para o próximo ponto. Pensa assim, o dinheiro que os clientes deixam na conta é, para o banco, um passivo. É uma grana que ele deve. O que o banco faz com esse dinheiro, os empréstimos, os investimentos, são os ativos dele. A grande questão é sempre a qualidade desses ativos. O que nos leva direto para a pergunta de $1 milhão, né? Ok, o Nubank tem esses ativos, mas quão seguros eles são? O dinheiro está aplicado em coisa arriscada ou em investimentos mais tranquilos, mais conservadores? E a resposta, quando a gente olha o balanço, mostra uma estratégia bem pé no chão. Uma parte enorme dos ativos do Nubank está investida em títulos públicos federais, que é basicamente o investimento mais seguro que existe no Brasil. Além disso, eles têm uma montanha de dinheiro em caixa disponível para qualquer emergência. Isso é um baita sinal de segurança. Bom, com todas essas peças na mesa, a gente finalmente pode montar o quebra-cabeça e chegar a um veredito, né? Comparar o boato com a realidade dos fatos. Então, resumindo a ópera, de um lado a gente tinha o Will Bank com um índice de Basileia negativo, insolvente, do outro o Nubank com um índice super saudável, dando um lucro gigantesco e com dinheiro aplicado em coisas seguras. São realidades financeiras que não poderiam ser mais diferentes. E ainda tem mais uma camada de proteção aí. Como o Nubank tem ações na bolsa, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele é fiscalizado o tempo todo por dois dos órgãos mais rigorosos do mundo, a nossa CVM e a SEC americana. Isso quer dizer que não tem espaço para maquiagem de número, a transparência é máxima.
E para cravar de vez a análise, vamos olhar o patrimônio líquido da empresa. Mais de 10 bilhões de dólares. Esse é o valor do banco depois de pagar tudo o que ele deve. É um colchão de segurança, assim, gigantesco. Portanto, o veredito, com base em todos esses dados, é bem claro. Aquele boato de que o Nubank estava prestes a quebrar, igual ao Will Bank, simplesmente não tem fundamento nenhum. Mas, sabe, essa história toda deixa uma lição que vai além do Nubank. É sobre a importância de a gente pensar com a própria cabeça antes de sair acreditando em onda de pânico, que muitas vezes é puro terrorismo financeiro. Então fica aqui uma dica para a próxima vez que aparecer uma notícia bombástica dessas. 3 passinhos bem simples. Primeiro, respira fundo e pausa. Não sai compartilhando no calor do momento. Segundo, questione a fonte. Quem está falando isso, por quê? E terceiro, o passo de ouro, vá atrás dos dados oficiais. A informação está lá, pública. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O medo é uma ferramenta muito, muito poderosa. Antes de acreditar em qualquer narrativa de pânico, vale sempre se perguntar: quem é que ganha com todo esse medo se espalhando? Pensar nisso talvez seja a melhor defesa que a gente tem contra a desinformação.